Olá, quinto ano, tudo bem? Nossa aula de hoje é de História e vamos falar um pouquinho do período regencial, que foi logo após a independência do Brasil. Ele começou de 1831 até 1840. Foi um período em que o Brasil, como o nome já diz, foi governado por regentes, né? Antes mesmo que Dom Pedro pudesse assumir. Enfim, foi um período bem conturbado e que foi também muito importante para a nossa história. O período regencial é como conhecemos o período intermediário que existiu entre o primeiro e o segundo reinado. Estendeu-se de 1831 a 1840 e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor de seu filho no ano de 1831. Foi encerrado em 1840 por conta de um golpe da maioridade, que assim garantiu a coroação de Dom Pedro II como imperador do Brasil. Por quê? Porque ele foi uma manobra, vamos dizer assim, de acordo com a Constituição que Dom Pedro tinha feito em 1824. Lembra da história do reizinho mandão? Foi exatamente a Constituição que ele fez. Ele colocou tudo aquilo que ele queria e que seria bom para ele, sem escutar a ninguém. E foi em cima disso que foi esse golpe da maioridade. O período regencial resultou diretamente da maneira como terminou o primeiro reinado, época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. O primeiro reinado ficou marcado pelo autoritarismo do imperador e pelos crescentes confrontos entre brasileiros e portugueses. As tensões e as pressões existentes fizeram o imperador abdicar do trono brasileiro em abril de 1831. Aí começou todos os nossos problemas. Por fim, né, a gente estava ali numa guerra e com isso vieram as revoltas, vieram tudo aquilo que nós não gostaríamos, porém foi o que aconteceu. Quando Dom Pedro abdicou do trono, o sucessor naturalmente seria seu filho, Pedro de Alcântara. Todavia, o príncipe do Brasil possuía apenas 5 anos e, por lei, claro, não poderia ser coroado imperador do Brasil, até que completasse a maioridade, que só seria alcançada aos 18 anos. Assim, a saída legal existente, que já constava na Constituição de 1824, era de fazer um período de transição, em que o país seria governado por regentes. Esse período deveria ter acontecido até 1844, quando Pedro de Alcântara completaria 18 anos, mas seu fim foi antecipado em 1840, por meio de um golpe parlamentar. Ou seja, desde essa época, a Constituição já tem viés, já tem brechas, vamos dizer assim, que facilitaria os golpes, né? E esse foi um dos primeiros golpes. Revoltas. A grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais, que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava. Além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Ou seja, tudo acontecia no Brasil naquela época. Ao longo do período regencial, as principais revoltas que aconteceram foram Cabanagem, que aconteceu em Grão-Pará, de 1835 a 1840, em razão da insatisfação popular com a pobreza, disputas políticas, as desigualdades que já existiam, a Balaiada, que era uma rebelião que aconteceu no Maranhão entre 1831 e 1841, também foi com resultado de disputas políticas, né, locais ali. Sabinada foi uma rebelião de caráter separatista, que desejava implantar uma república na Bahia. Ou seja, a Bahia seria um país dentro do Brasil. Aconteceu entre 1837 e 1840. Revolta dos Malês foi uma rebelião de escravos que aconteceu em Salvador em 1835. Revolta dos Farrapos foi uma revolta motivada por insatisfações da elite local com o governo por questões políticas e econômicas. Estendeu-se de 1835 a 1845, ou seja, levou bastante tempo. Como terminou o período regencial? Bom, o fim do período regencial foi resultado da disputa
política entre liberais e conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio de deputados e senadores e, assim, realizar o golpe da maioridade em 1840. Sendo assim, Pedro de Alcântara teve sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o segundo reinado e deixou os liberais satisfeitos, óbvio, né, porque foi retirado o poder dos conservadores. Os liberais também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim a série de revoltas das províncias que estavam acontecendo e fervilhando no país. Então, o segundo reinado é o período da história brasileira em que o país foi governado por Dom Pedro II. E esse período foi de 1840, quando Dom Pedro II foi coroado imperador, após o golpe da maioridade, e se encerrou em 1889, quando a proclamação da República colocou fim na monarquia no Brasil. A maior parte do governo de Dom Pedro II se caracterizou pela paz interna, pelo crescimento econômico e pelo uso de novas tecnologias. Ou seja, ele foi um imperador que tentou realmente melhorar muita coisa no Brasil. Com ele, as rebeliões foram controladas, a economia brasileira começou a crescer com a venda do café para o exterior, as invenções tecnológicas da época, como o bonde, a ferrovia, o telégrafo e a fotografia, passaram a ser utilizadas aqui no Brasil. Algumas ruas das principais cidades brasileiras que receberam a iluminação a gás. A administração de Dom Pedro II também foi marcada por guerra em outros países. Uma delas foi a Guerra do Paraguai, que foi a mais longa e mais violenta. Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, eles se interessavam pela região dos rios da Prata, do Paraná e Paraguai, pois serviam como via de transporte de mercadorias para o exterior. Brasil, Uruguai e Argentina se uniram e formaram a Tríplice Aliança, que era para lutar contra o Paraguai. Após anos de luta, o Paraguai foi derrotado e o saldo dessa triste guerra foi que milhares de pessoas mortas nessa batalha, que foi tão sangrenta. No Brasil, a guerra gerou problemas econômicos, pois uma grande quantia de dinheiro foi gasta no confronto. Isso fez com que a população começasse a ficar insatisfeita com o governo de Dom Pedro II. Nós vamos ter agora uma atividade, uma perguntinha, na verdade. Por que Dom Pedro de Alcântara assumiu o trono com apenas 14 anos? Voltem ao texto e releiam o porquê. 2. Cite algumas características do segundo reinado ou exemplos que ocorreram nesse período nos casos a seguir: conflitos, economia e tecnologia. 3. Por que o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai se envolveram no conflito que ficou conhecido como Guerra do Paraguai? Por quê? Quais foram as consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil? E aqui embaixo tem um resuminho também interessante em relação aos termos econômicos. Então vamos lá. Em termos econômicos, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou durante o segundo reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. As zonas produtoras de café do Brasil nesse período foram Vale do Paraíba, Oeste Paulista e Zona da Mata. Então ficou exatamente no triângulo ali, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. A produção do café aconteceu primeiramente no Vale do Paraíba, utilizando principalmente trabalhadores escravizados. Inclusive, à medida que o número de escravos foi sendo reduzido, as regiões produtoras de café tornaram-se grandes compradoras de escravos. O Oeste Paulista utilizou a princípio a mão de obra escrava, mas depois, passando-se a década de 1880, foi substituído pelos imigrantes, que passaram a chegar em grande volume aqui no país. Outro momento importante da economia brasileira durante o segundo reinado foi o de grande crescimento econômico industrial, a Era Mauá. Foi a era muito próspera, que ocorreu entre 1840 e 1860, e nelas as receitas do Brasil aumentaram 4 vezes. Então, o quinto ano
é uma folha que fala, realmente, vem falando desde o período regencial, passando pelo segundo reinado e tudo aquilo que mudou no Brasil. Ok? Façam com calma e até a próxima.